muito bom, estamos ao vivo. Salve, salve! Começando aquele nosso encontro mensal, que já podia ser quinzenal, semanal, né, Odari? Opa, tem bastante assunto para falar. Mas tem bastante trabalho e bastante cliente para cuidar, então, por enquanto, vai ser mensal mesmo. Muito bom, o LinkedIn vai avisando o pessoal que começamos. Aqui sempre tem aquele momento, né, aquele pequeno delay, mas vamos acompanhar aqui junto os comentários, está tudo certo, está tudo funcionando e a gente está sempre feliz, né, de estar aqui para compartilhar mais um conteúdo que é super vigente, né, e urgente de ser tratado quando a gente fala de atendimento ao cliente, que é o WhatsApp, né? Sim, e hoje é uma ferramenta indispensável, né? Indispensável. Eu gravei um vídeo, não sei se você viu, né? Eu gravei um vídeo convite e falando isso, difícil ficar sem, né? Do Zap Zap, né? O meu marido, o Eduardo, semana passada quebrou o celular dele, sabe aquela coisa, caiu no chão assim, e aí a tela espatifou, então ele não conseguia acessar nada. Tipo, o celular tá vivo, mas não conseguia. E a preocupação dele era o WhatsApp e os clientes, e se recebeu mensagem da família. O resto não importava. E aí o que aconteceu? Não tinha backup. Não teve acesso ao backup, meio que começou da última vez que o WhatsApp salvou tudo, né? Então, foi Perdeu todas as uma. mensagens. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Olha que coisa. Então, realmente a Fala para ele usar no gente. iContact. Lá não perde o backup. Olha que legal, então, mas para trazer esse exemplo. Olha só, já temos aqui a Daniela Carvalho, de Carvalho, dando um oi para gente. Está na expectativa de aprender. A gente está na expectativa de trocar. Muito bom. Deixa eu dar uma boa noite aqui para ela aqui. No LinkedIn dá para dar um joinha, né? Dá para fazer umas coisinhas. Bom, então o pessoal tá chegando, deixa eu me apresentar. Eu sou a Raquel, coordenadora de marketing aqui da Incontact, e faço o trabalho de entender o que está acontecendo no universo do atendimento ao cliente, que tenha sempre a ver com a nossa solução e que a gente possa aprimorar o nosso relacionamento com os clientes, visando sim apoiá-los com as nossas soluções. Então, vem aqui e acompanhar o Odari, né? Deixar fazer essa troca, né? Fazer essas intervenções aqui com o Odari. Odari, se apresente para a gente. Eu sou o Dari, sou diretor da Incontact. Hoje eu sou responsável de fazer o nosso time atender bem vocês, fazer nosso time resolver todas as pendências que vocês têm, atendimento, conhecer como é o dia a dia de vocês, oferecer um produto melhor. Então eu estou aqui para fazer uma ferramenta fantástica para vocês. Muito bom. E a gente está aqui para fazer essa troca mesmo, né? Então, os nossos papos têm um roteiro, eu estou com ele aqui aberto, né, para seguir. Então, tem algumas pautas para a gente discutir. A gente recebeu perguntas também das pessoas que se inscreveram para participar. Então, a gente vai discutir, né? É sempre legal poder responder ao vivo, e se as pessoas estiverem com a gente é sempre bacana. Inclusive, Daniela, você que já deu um oi aí para gente, pode falar de onde você está assistindo, o que você faz, pode se apresentar também. E se você tiver qualquer dúvida, é só mandar que a gente responde da melhor forma. O nosso papo é para você que vem aqui acompanhar. Então, o roteiro é para dar aquele start, mas a gente vem aqui para conversar com todo mundo nesse momento, tá bom? Então, aproveite, tá? E já se apresenta para nós. Muito bem. O nosso tema, né, que não tava, já deu já tinha dado aquela introdução, né? É o atendimento por WhatsApp, agilidade, proximidade sem superficialidade, né? Que é um ponto importante. E eu acredito que é o que o cliente quer, né, Odar? É o que o cliente quer usando essa ferramenta. Olha, cada E vez mais a gente vê o WhatsApp sendo usado, né? A gente
qualquer página que você entra hoje em dia, você tem lá o link do WhatsApp, fale pelo WhatsApp. É uma conversa rápida, né, é prático. Então, eu acho que tem tudo para ser um canal de comunicação principal aí de muitas empresas. Uhum. Você sabe que eu tinha um ódio do WhatsApp, você não sabe, né, que eu nunca contei isso para você. Eu tinha um ódio do WhatsApp quando começou, porque tinha aquele barulhinho lá do passarinho, sei lá que barulhinho que é, que ele assovio lá, e toda vez que, né, e aí era aquela coisa assim, a pessoa recebia aquele assovio e parava tudo para ver o que estava acontecendo. Então eu peguei um ódio disso, falei, eu não vou entrar nesse negócio, ficar nesse auê aí, tipo, deu um barulhinho, eu tenho que parar tudo. Aí, quando eu realmente descobri o WhatsApp, me apaixonei e falo, hoje eu não vivo sem. Hoje é a melhor ferramenta para eu estar próxima das pessoas e ter discussões assim, diálogos, né, de alto nível e, claro, fazer um bom atendimento. Não, e é uma Mas, ferramenta ótima para você dar continuidade, né. A gente tinha você lembra quando a gente entrava nos sites que tinha aquele chatzinho, né, então você mandava uma resposta, só que você mandava uma resposta, você esperava 30 segundos no máximo. Se ninguém te respondesse, você fechava o site e ia embora, né. E agora é fantástico, porque você manda a pergunta e você vai embora e, se você receber, chega para você, né. Você tem aquela continuidade, né. uhum. Ó, a Jennifer chegou aqui, Jennifer Monteiro também dando um oi, falando que hoje o WhatsApp é o canal indispensável para atendimento ao cliente, tema mais do que pertinente, bem-vinda. E a Daniela de Carvalho se apresentando, ela é corretora de imóveis e tudo é pelo WhatsApp, ela mora em Campinas e atua na região. Sem dúvida, né? Ninguém vai até Campinas, vai mandar uma mensagem, e aí, como é que estão as coisas, quais são as ofertas, né? Não vai se deslocar dessa forma. E aí, Odário, olha só que interessante, né? Teve uma pesquisa do Opinion Box sobre o WhatsApp que descobriu que 75% dos entrevistados consideram realmente esse o canal adequado para tirar dúvidas ou pedir informações para as empresas, né, pelo aplicativo. Mas a gente percebe também que pelo nível, né, de insatisfação que a gente observa aí facilmente nas redes sociais também, até a gente está com uma campanha que é mude essa história de atendimento, né, de histórias reais de atendimento ruim, né, a gente muda essa história com a Incontact, vai lá no nosso LinkedIn para acompanhar essas histórias, né, como algumas empresas e alguns profissionais ainda não entenderam essa dinâmica, talvez estejam até nesse automático de, de lidar com o WhatsApp dessa maneira mais informal. O que você sente sobre isso? Olha, eu vejo muita empresa hoje tratando o WhatsApp como um canal secundário, e não como um canal da empresa. Então, assim, você quer ter excelência no atendimento, não adianta você botar 3, 4 atendentes ali para fazer o atendimento, e a hora que sobra um tempinho, pegar o WhatsApp e responder, isso não funciona. Você tem que tratar o atendimento pelo WhatsApp como um canal principal da sua empresa. Então, imagina que você tem lá vamos falar, por exemplo, de uma loja, né. Então, o cliente entrou na sua loja, ele olha para um lado, olha para o outro, o atendente não deu apoio, não deu suporte, ele vira as costas e vai para a loja da frente, né. Então, Uhum. o canal WhatsApp eu acho que ele é muito importante, mas ele tem que ser tratado com a importância, primária, né. Então você não pode botar o WhatsApp como secundário. E eu tenho visto muita empresa fazer isso. Então a Uhum. gente tem que tratar com a excelência no WhatsApp também. Então, tempo de resposta, em quanto tempo, né, você está respondendo, tem algumas métricas que falam que se você não atende o teu cliente em tanto tempo, o nível de satisfação dele vai caindo. Então, assim, passou de 5 minutos, o nível de satisfação já cai. Então, Uhum. é um canal importante, mas a gente tem que dar devida atenção no atendimento e no carinho também. Uhum. Mas tem diferenças, né? A gente até estava conversando, vamos falar sobre isso, né? Mas vamos entrar aqui na pauta. Agora, você que chegou aqui para acompanhar o nosso papo, se apresenta, né? Eu estou vendo aqui que chegaram mais pessoas, faz aí que nem a Daniela, já fala de onde você está assistindo, o que você faz, pode dar bom aqui, ó, o relacionamento, né? Pode surgir coisa boa. Olha aí, Cláudia Bauman.
Já trouxe pergunta aqui. Vamos na Cláudia, porque aí a gente. Vou até colocar aqui, Cláudia. Cláudia Bowman, né? Desculpa, Bowman. Como tornar o WhatsApp menos robótico? Hoje tive uma experiência muito ruim. O agendamento de um exame pelo site, me mandaram para o WhatsApp, depois pelo WhatsApp me mandaram para o site novamente. Essa experiência acaba fazendo com que os clientes fiquem bem satisfeitos, que é o que o Odária também acabou de falar. E aí, Odari? É, Vamos nessa. esse é um ponto que a gente tem pego bastante também, o WhatsApp tá virando a era dos bots, né, então, a gente vê muita empresa contratando, falando a primeira pergunta que fazem é: "Ah, mas eu posso automatizar o meu atendimento? Eu posso, colocar respostas automáticas?" Sim, você pode, né, o WhatsApp traz essa facilidade, eu acho que é o caminho do WhatsApp ter essas facilidades, essas integrações, tá. Mas o WhatsApp, ele tem que ser um canal de comunicação com o teu cliente. Então tem momentos da comunicação que o teu cliente quer fazer algo rápido, ele quer algo automatizado, né, como tirar uma segunda via de um boleto, como, ver o status de uma entrega, são coisas simples que para ele é fácil. Então isso pode ser automatizado, mas você tem que ter um canal aberto para que ele possa tirar dúvidas, que não estão ali naquela parte de automação, e esse caminho tem que ser simplificado. Eu vejo muitas empresas tornando isso difícil para que diminuir tráfego, por atendimento humano, porque isso é custoso, né. Então você acaba gerando uma insatisfação no cliente para tentar fazer uma redução de custo. E isso acaba sendo, assim, ruim, porque o custo de você conquistar um cliente é muito maior do que você reter um cliente. Então, isso não necessariamente está ligado ao canal, isso está ligado a o canal sim trouxe uma facilidade de, né, de ser robotizado, com atendimento automático, e você pode utilizar isso, mas eu não utilizaria isso como uma barreira, né, porque tem empresas que utilizam isso como barreira para filtrar do atendente do chegar no atendente esse atendimento, né. Então o que que ele faz? Ele faz aquelas URAs gigantes, né, aqueles fluxos que eles seguem um caminho que você vai falando com cai numa pergunta, cai na outra, vai para o site e volta, e aí se você for muito esperto, você consegue chegar no menu que fala assim: "Olha, finalmente transferir para o atendente". Isso é um absurdo, gente, porque assim, deveria ser simplificado. Se você quer atender bem o seu cliente, às vezes é entender a necessidade dele. Às vezes tem pessoas que não são acostumadas com tecnologia, que não têm esse hábito. Então a pessoa, não vai conseguir, deveria estar lá ele logo na entrada. Você quer falar com alguém? Clique aqui, né. Ou se talvez você tenha algumas principais ações que você tem, que representa boa parte do seu fluxo e que as pessoas se dão bem com aquela parte automatizada no começo. Fora isso, dá facilidade para chegar no atendimento, senão teu cliente vai ficar insatisfeito. Exatamente, essa pegando aqui, obrigada, Cláudia, por ter mandado a sua pergunta. A gente vai falar mais sobre isso. A Marisa Safir chegando também, dando um oi para a gente. Seja muito bem-vinda. E a gente super entende a sua insatisfação, Cláudia. Depois, se quiser, passa para mim essa empresa aí para ver se a gente consegue falar com eles e como melhorar esse atendimento, né? E é justamente isso. As pessoas hoje, né, não é pelo WhatsApp em si, mas é pelo nosso comportamento, pela evolução aí também tecnológica de diversas formas, e pelas pesquisas que a gente vem acompanhando, né, como o dado que eu trouxe anteriormente, a gente quer resolver as nossas questões em minutos, né? Assim, antigamente, quando não era assim, ligava e ficava o retorno, depois veio e-mail, ajudou, né? Mas a gente não quer ficar esperando mesmo, não está mais disposto. E olha só a situação, né? Agendamento do exame, ou seja, uma coisa de saúde, né? Então, o que as empresas realmente podem fazer em termos de operação para atender, né, essa nova demanda, esse novo jeito, né, das pessoas de quererem resolver as coisas. Olha, a gente repara, a gente tem bastante cliente que tem a operação de e-mail, está começando a operação de WhatsApp, e um dos pontos que eles trazem é: "Poxa,
assim que eu migrei, então vamos supor que eu tenho um tempo de resposta de e-mail de 2 horas, 3 horas. E assim que eu mudo para o WhatsApp, os clientes começam a ficar ansiosos, porque ele manda a mensagem, e se ele não é respondido, sei lá, em 30 segundos, 1 minuto, ele já começa a mandar um monte de mensagem: "Oi, tem alguém aí? Você tá me ouvindo? Tá", né. Então tem aquela ansiedade do canal ser mais online. E a gente costuma fazer algumas configurações com os clientes para que eles recebam respostas automáticas assim que eles mandam mensagem falando: oi, tudo bem, recebemos sua pergunta, nosso time vai responder sua mensagem em até 2 horas, 1 hora, depende do canal, cada canal, mas a gente, foi necessário criar uma etapa ali, um passo de alinhamento de expectativa. Uhum, Então, quando o cliente entra no WhatsApp, talvez ele precise ser informado de como é que o seu atendimento funciona, para que ele uhum, não fique angustiado, né. Então, se ele mandou mensagem, ele está acostumado, ele conversa com a família dele, com todo mundo ali, e às vezes são 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, e se não recebe nesse tempo, ele fica angustiado. Mas a gente repara que a partir do momento que você alinha essa expectativa com o cliente, então: "Olha, nós recebemos", então primeira coisa é a confirmação, né: "Olha, tem alguém aqui, nós recebemos, vamos tratar", e dá um prazo de expectativa ali: "Olha, 30 minutos, 1 hora", aí depende do nível de satisfação que você quer atender com esse cliente. E normalmente isso resolve mais de 95% dessas ansiedades, que é o cliente batendo várias vezes antes da resposta. Então eu acho importante ter esse tratamento de expectativa, né, seria um passo importante na migração de outros canais que às vezes são canais mais lentos, vamos dizer assim. uhum. É, por mais que seja ágil o atendimento, né, o WhatsApp em si, ele é assíncrono, né. Ele é essa Sim, coisa que, assim, não necessariamente e aí no nosso dia a dia, da mesma forma funciona assim, né. A gente manda uma mensagem, pedindo uma informação, se apresentando, sei lá, mas a pessoa vai teoricamente, né, ela tem que ela vai responder quando ela quiser, né, não precisa sofrer como eu sofria, né, ouviu o barulhinho, já para tudo hum, e corre para atender. mas isso não é comum entre as pessoas. A gente repara que a expectativa no WhatsApp, muitas vezes, apesar dele não ser um canal como o telefone que é síncrono, que você fala e a outra pessoa responde, ele é um canal que, né, pode haver um tempo entre uma resposta e outra, existe uma ansiedade de se falar muito rápido. Então, Uhum, principalmente quando é vendas, a gente repara que se for uma empresa que estiver tratando com vendas, o tempo de resposta é muito decisivo para saber se aquela venda vai ser efetuada ou não. Então, uhum, sim, a expectativa é muito grande. uhum. Então pronto, você já disse que, existem essas configurações que ajudam, né, que é uma coisa até que nós, na nossa solução WhatsApp, a gente provê isso para as empresas, né, mas falta ainda também um pouco de educação, né, do público, né, a respeito desse alinhamento de expectativas, de como que vai funcionar, então isso é uma parte estratégica importante da operação de atendimento, né. Sim, Eh, hum. Bom, o que a sim, gente essa é uma parte até que, assim, aí que a automação vem para o bem, né, não aquela parte de fazer só a barreira, né. Então a gente pode ter automações que respondam o cliente de tempos em tempos, falando: "Olha, estamos aqui, vamos te atender, nosso horário de atendimento". Então, e facilitar também, a gente está falando um pouco de atendimento, né, de um bom atendimento, eu entendo também que tem o outro lado da moeda que são custos, né. A gente ter um atendimento fantástico gera custo e tem que achar o ponto de equilíbrio. Então, puxa, eu não posso ter uma operação 24 horas, e o meu cliente quer ser atendido fora do horário. Então eu posso tentar, criar um fluxo para ele no WhatsApp, para que responda as principais perguntas que são feitas pelos clientes fora do horário de atendimento. "Ah, é o uhum. melhor mundo? Não seria muito melhor, às vezes, ele ser atendido por um operador?" Sim, seria, mas às vezes é melhor do que nada. Imagina, o teu cliente manda uma mensagem lá,
7 horas da noite você já não está mais atendendo, ele quer saber sobre o seu serviço, ele manda, ninguém responde, ele manda, ninguém responde, ele vai tentar no próximo. E se às Uhum, vezes ele já recebesse alguma automação que poderia ajudá-lo ou até indicar falando: "Olha, não, recebemos, seu caso vai ser tratado no primeiro momento de manhã", às vezes isso ajuda, melhor que nada. uhum, Então é um ponto bom. uhum. A Jennifer, né, pegando esse gancho, falou que é importante ter um script bem montado para não frustrar o cliente, né, que é o que o Dari está falando, né? Então, assim, existe o lado da ferramenta que proporciona essas configurações, mas claro que você tem que adequar ao seu negócio, né, ao seu atendimento. São coisas Sim, até que a gente discute na implantação da ferramenta para auxiliar, né, os nossos clientes sobre como fazer isso, né? E tem essa questão da ansiedade, né, que é o que a gente está falando da proximidade, né, que o cliente quer. E o Eric Amaral, que já tinha mandado pergunta para nós, ó, dando um oi aqui e complementando, né? A educação do cliente quanto ao relacionamento via WhatsApp pode estar incluso como primeiro valor entregue já nesse onboard, né, do cliente, de alguma forma, né? Isso encurta o caminho do alinhamento e afirma a cultura da empresa quanto à ferramenta. Exatamente, né? Então, às vezes o cliente, né, a empresa se desespera e a solução é mais simples, né, Rodai, do que parece. sim. E o pessoal me pergunta muitas vezes, né: "Puxa, e aí como é que eu atendo pelo WhatsApp? Como é que é a forma que eu me comunico?" Eh esse tipo de pergunta é muito interessante, você fala assim: "Como é que você já atende o cliente em outros canais?", né. Então o WhatsApp ele pode ter alguns pequenos detalhes de alinhar a comunicação, falar: "Olha, você não vai ser respondido tão rápido em 30 segundos, mas estou aqui, vou te responder". Mas a forma de comunicação ela é muito próxima dos outros canais. Então eu acho importante ter cordialidade, empatia, se colocar no lugar do cliente, saber ser objetivo nas perguntas dele, porque é um canal também escrito ali, né, então, você ficar escrevendo textão, então a pessoa pergunta, você manda aquele textão enorme, é um canal um pouco mais ágil. Então a pessoa quer resposta curta, objetiva, ser resolutivo, seja ou para venda ou para resolução de problemas, né. Então assim, o canal ele é muito parecido com outros canais, não precisam Uhum, ficar assustados, não é uma grande mudança. uhum. Mas tem que se atentar à forma de comunicação, porque é uma comunicação mais rápida e mais curta, né. Uhum. Me veio até uma pergunta que não estava no roteiro, mas pensei agora. Porque até pequenos negócios mesmo utilizam o WhatsApp Business, né? A gente também utiliza aí o API do WhatsApp. Claro que a gente também entrega, né, outros recursos, mas o que garante de fato que entre essa mensagem de boas-vindas ou de oi, recebemos tal, que o cliente vai ter a sua resposta. Porque às vezes, né, você pode ali, até no WhatsApp Business, você pode fazer uma configuração ali de normal, né? Nosso horário de atendimento e tal, mas isso também vai para pode ficar num limbo do tipo, o que, por exemplo, nós proporcionamos para garantir que entre essa educação e a coisa acontecer, vai acontecer. O WhatsApp, a ferramenta WhatsApp, ele não é uma ferramenta hoje feita para empresas, para grande volume, para controle, para, você tirar estatísticas. Então ele é uma ferramenta maravilhosa para comunicação. Então quando você mantém essa comunicação ali, você é uma empresa menor, você ainda não precisa disso, tem uma pessoa atendendo, outra, né, o WhatsApp serve. A partir daí, você precisa de complementos. Então, por exemplo, o inContact é uma ferramenta que fica acoplada ao WhatsApp para fazer toda essa gestão. Então, por exemplo, nós ajudamos, todas as mensagens que estão pendentes, elas ficam lá aparecendo para serem respondidas. A gente garante que essa mensagem não vai para o limbo. A única forma dessa mensagem sair dessa fila seria alguém deliberadamente indo lá e falando: "Não, eu não quero responder, guarda isso, que já foi finalizado".
Então, a partir de um momento ali que tua empresa cresce, que você tem mais operadores, mais gente atendendo, você precisa de uma ferramenta para te apoiar. Até para saber, né, se está sendo respondido, em quanto tempo responde, quem está produzindo. Então, todos esses fatores que a gente está discutindo aqui, que trazem um bom atendimento, eles têm que ser acompanhados, né. Você não Hum, consegue melhorar a tua empresa, você não consegue, fazer processos mais eficientes se você não mensura. Então a ferramenta WhatsApp sozinha não vai te servir, você provavelmente vai ter que contratar, algum serviço à parte para fazer esse serviço em cima do WhatsApp, ou uhum. seja, a gente. É, eu ia falar isso. Bom, só complementando aqui o Eric, né, dizendo do onboarding, né, ou seja, a entrada do cliente na operação, da compra de um serviço ou produto, ou seja, aquela, né, o manual do uso ali e tal, às vezes não fala sobre isso de fato, né, dessa integração e tal. Então, como o WhatsApp vem como essa nova ferramenta ou nova utilização, é importante você incorporar no seu FAQ, né, enfim, nessas primeiras comunicações com o seu cliente. E aí, bom, a gente já sabe então que as pessoas procuram mandar mensagens, né, que a gente fala, né, o WhatsApp ele está no segmento de mensageiros instantâneos, né, ou seja, você manda a mensagem, chega, né, no outro lado, não vai ter a resposta instantânea. Mas existe sim essa conveniência, muitas vezes você está na rua, tal, precisa de uma resposta, você manda, a rapidez sim, acaba, enfim, entrando nessa linha que a gente conversou, e tem o ponto dessa personalização, né, da personalização, ou seja, eu quero que a empresa fale comigo como se eu estivesse falando com um amigo, com um familiar, e é um desafio, né? É um desafio para as empresas e até entra também na questão da Cláudia antes, né? A questão robótica, né? Então, o que a gente pode trazer a mais aí sobre a questão de personalização, como uma ferramenta dessas, a nossa, né, ajuda nesse ponto? Acho que além da gente falar de personalização, os nossos clientes ou os clientes eles querem continuidade. Então imagina que você entrou ali no atendimento, você fala assim: "Oi, tudo bom? Estou com um problema, preciso resolver". O atendente fala: "Claro, até amanhã vai ser resolvido". Aí a pessoa entra de novo e fala: "Oi, não resolveu". "Ah, não resolveu o quê? Pois não, como eu posso te atender?", né. Você fala: "Pô, meu, eu já te contei, por que que você está me perguntando novamente, né?". Aquela pessoa que já não está feliz com o serviço, você está tornando a vida dela mais difícil e mais infeliz. Então, é Uhum, importante a gente ter continuidade, né, ler o histórico, dar acompanhamento. Então a gente traz ferramentas que ajudam até com esse processo, né, a gente já independente de quantas a pessoa já fez, a gente une esses históricos e estão ali disponíveis para as pessoas darem continuidade. Então, gente, vou ser maldoso, mas não sejam preguiçosos, né, leiam os históricos, inclusive até no WhatsApp. Quantas vezes a gente não pega atendimento que a pessoa pergunta 20 vezes a mesma coisa. Então é importante a gente entender que a gente está ali para facilitar a vida de alguém, normalmente isso é parte do processo do teu negócio. Então, uhum, provavelmente, o teu negócio é facilitar a vida de alguém, seja vendendo alguma coisa, atendendo com um serviço, prestando informação. Então, se você está ali perguntando a mesma coisa milhões de vezes, você só está criando uma barreira e diminuindo a satisfação. uhum. E essa é uma das maiores reclamações que a gente ouve, já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com você. Aconteceu com o Eduardo, meu marido, com uma empresa, acho que foi de contabilidade, fez um erro lá, e aí ele mandou, conversou com uma pessoa na época, e depois de 3 meses, uma outra pessoa foi dar continuidade, do tipo, e deu uma, cagou assim, que aí ele ficou muito mais bravo do que na época, que, não, que se resolveu mais ou menos. Então, essas inconsistências, elas não podem acontecer, né? Então, Sim, esse desenho, né? Ou seja, tá bom, eu vou jogar meu WhatsApp no mercado e bora. Não pode ser assim, né, Odário? Você tem que ter ali um fluxo mesmo, um processo tem que para fazer a preparar o ferramenta. time, né. Falando em preparar o time, essa coisa de
um número, vários números, né? A gente começou a falar disso, talvez, mas e aí, né? Como é que fica nesse novo momento, né? Quando os clientes chegam para a gente para fazer implantação, que a gente repara que às vezes, existem vários números de contato, principalmente porque como eles não têm uma ferramenta, você vai colocando um número para cada pessoa, e isso, assim, a menos que você esteja muito estruturado, ter vários números causa confusão. Imagina o teu cliente que tem 500 milhões de números, e ele não sabe com quem entrar em contato. Então ele entra no teu site, tem um número A, número B, número C, e aí, em qual número que ele entra em contato, né? E quando não é no lugar, como é que você passa de um para o outro? Então o que que a gente recomenda? Quando você tem, eh, separações muito claras para o cliente do que ele quer, tenha mais de um número. Por exemplo, imagina que você tem um canal de vendas e é somente vendas, e você tem um canal de suporte que é para alguém que já virou teu cliente. Então essa pessoa, depois que foi feita a venda, ele vai para virar para o canal de suporte, onde ele vai ter, maior velocidade, acessar outros serviços. Então, nesse caso, você pode ter 2 números, porque é bem clara essa separação, tá? Mas quando você tem, por exemplo, você tem dentro da sua empresa o atendimento por WhatsApp, e aí você tem financeiro, suporte, hã, sei lá, dúvidas, RH. Então, assim, tenha um número só, senão você vai confundir teu cliente. Como é que ele vai lembrar que para falar com uma área ele tem que ter um número, senão ele tem que entrar no outro número. Você está fazendo a pessoa pensar. A gente aqui tem uma filosofia de torne as coisas simples e não faça o teu cliente pensar. Então, isso pode ser muito importante, pode ser um diferencial ou normalmente, se você já tem muitos números, com certeza você deve ter uma estatística grande de pessoas que entraram em contato e não era com aquela pessoa que você queria falar. E aí ela tem que entrar em Uhum, contato de novo com outro número, tá. uhum, Isso é ruim, porque toma o teu operador e toma a paciência da pessoa que está ligando também. Então, 2 números, 3 números, 4 números, só quando você tiver áreas muito diferentes, muito designadas. Por exemplo, você é uma incorporadora, você põe um número para venda de cada unidade específica de empreendimento, né, então é bem diferente. Então se você tiver essa divisão muito clara para o teu cliente, sim, tenha mais de um número, se não, tenha um número só, você só está dificultando a vida. uhum. E vou aproveitar esse gancho, estava mais para frente, até a pergunta do Eric, mas você falou, né, de ter vários números, como é que integra isso e tal, e o Eric já tinha falado comigo antes aqui no LinkedIn, com a seguinte pergunta, né, que eu até compartilhei com você, né, que não vai aparecer aqui. Então, como não frustrar o cliente que está acostumado a ser atendido pela equipe técnica? Então, vamos imaginar que tem esse número, né, e já está conversando, mas aí houve essa integração, né, ou seja, agora é um WhatsApp só, né? Então, ele tá acostumado a ser atendido pela equipe técnica, com conhecimento do produto, e passa a ser atendido por uma área relacional, né? Ou seja, ou talvez essa área de filtro, né? Pessoas ali para entender a necessidade, né? Mas que não conhecem tanto do produto, né? Tal, e que apenas fazem esse meio de campo entre clientes e técnicos. Dá para fazer isso? Como que. Qual é o direcionamento? Quando se teu cliente está ficando frustrado, é provavelmente porque o desejo dele não está sendo atendido. Então, ele queria falar com a área técnica. Você está colocando um intermediário no meio por algum motivo. Me parece que o teu cliente não está feliz com isso, e ou seja, você está fazendo algo que não é o que ele quer, tá. A menos que você tenha uma estratégia muito boa aí, me parece que você está botando barreira para o cliente. Essa é a grande Uhum, verdade, tá. "Ah, mas eu estou fazendo isso por custo", ou "estou fazendo isso porque eu estou colocando alguém para organizar". Se você está colocando alguém para organizar, porque a teu time técnico, por algum motivo, não está dando conta, então você está fazendo uma fila, me parece que você estaria só gerenciando isso para botar, de certa forma, a tua equipe técnica em contato com o teu cliente. Mas se não for esse o caso, você está criando barreira, essa é a grande uhum, verdade. E o ideal é que ou você treine essa equipe para saber dar essa atenção,
ou você está fazendo alguma mudança de estratégia. Por exemplo, aqui na Incontact, o pessoal que atende o suporte, ele não é técnico em programação, ele é técnico em atendimento. Porque o nosso cliente, apesar de ele ter problemas, às vezes, hã, de alguma forma de configurar, e isso pode estar ligado ao software, a dúvida dele ou a linguagem dele não é sobre software, é sobre negócio, é sobre como fazer um melhor atendimento, como conseguir números melhores. Então a gente põe uma equipe que ela não é técnica, em desenvolvimento, mas ela é técnica em negócios de atendimento. Então eu estou querendo oferecer uma experiência melhor para o nosso cliente, entendeu? Então se o objetivo do teu negócio é dar informações técnicas, 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 por que que você está botando alguém na frente? Uhum, Passa logo para tua equipe. uhum. É, e isso é uma coisa que a gente tem que sempre observar, né? Entender isso, ouvir também o cliente, saber, né, do cliente, trazer essa informação para poder fazer ajustes, né? E fazer melhorias, porque às vezes nem é custoso fazer isso, né? De passa logo o contato da pessoa correta, deixa a Sim. coisa seguir, né? Deixa a coisa seguir. É, aqui a gente está inferindo algumas coisas, porque a gente não conhece o caso todo, né. Uhum, Mas, assim, eu não consigo imaginar muitos motivos para você fazer além de redução de custos, não consigo você botar muito motivo aí para segurar o contato direto com a equipe devida. E às vezes é pensar que esse custo que você está economizando não faz muito sentido, pela uhum, insatisfação que você está tendo. uhum. É, e essa frustração, né, a ansiedade que já foi falado, a experiência ruim que a Cláudia também trouxe, né, tudo isso tem trazido estudos, né, e a gente mesmo tem buscado pensar sobre isso e agir sobre isso, que é sobre o bem-estar mesmo do não só do cliente, mas da operação como um todo, né? Porque os operadores sofrem, né, também, né, Sim. nessa questão né, de atender pessoas que estão já no nível de insatisfação ou de raiva mesmo, né? É, então, onde a parte tecnológica, então a gente falou aqui de agilidade da ferramenta, a proximidade, né? Mas a gente está aliando, né, tecnologia com humanização, né? Então, o que ter uma ferramenta como a nossa pode realmente auxiliar nesse bem-estar, né? Na busca por esse bem-estar. Eh, falando ali da linha de frente, né, que a gente tem as pessoas que estão em comunicação com o cliente direto. Já vi várias empresas, às vezes a gente fala assim: "Ah, puxa, não, mas o operador, né, tá sofrendo, né". E alguns gestores falam: "Não, o problema é dele, qualquer coisa eu troco, né, ele que tem que fazer um bom trabalho". Essa é uma forma de pensar que eu acho que é muito ruim, além da gente não estar parando para pensar no humano que está ali do outro lado, né, falando em custos de empresa, tem toda uma parte de custo de treinamento, adaptação. A gente sempre fala aqui que para você ter um bom atendimento, você precisa treinar a equipe. A tua equipe tem que conhecer do produto, tem que conhecer dos processos. Então, se você tem uma rotatividade muito grande, você está perdendo dinheiro. Está perdendo dinheiro e provavelmente não está dando um atendimento tão bom quanto você poderia, porque a sua equipe tem uma curva de aprendizado. Óbvio, a gente traz ferramentas para facilitar isso, né, então a gente traz, eh, uma base de conhecimento para a pessoa acessar e dar respostas prontas, padronizadas, auxilia na continuidade, a gente dá o histórico para saber o que está acontecendo. Então você teve que trocar por algum motivo, a ferramenta te ajuda a saber o que está pendente, te ajuda a saber quais são os próximos passos, eh, não deixar nada cair. Então a gente auxilia toda essa parte. Mas você tem que pensar também ali na no na no material humano que você está usando ali, né, para atender as pessoas, que elas têm que estar satisfeitas. Então, se você está deixando uma pessoa sem resguardo, imagina uma pessoa no celularzinho,
atendendo um monte de gente, então você não está dando nenhum teclado para ela digitar, não está dando uma ferramenta para auxiliar ela a atender mais rápido, não está botando outras pessoas, porque você não consegue botar em mais de um celular, você não está botando outras pessoas para ajudar no atendimento, você vai perder essa pessoa e consequentemente perde dinheiro, perde investimento, perde tudo, todo, esse suporte para você fazer um bom atendimento, você perde. Uhum. Então a gente está falando aqui também da questão da gestão como um todo, né? Então a ferramenta é parte do processo e é uma coisa que a gente sempre gosta de trazer nos nossos papos, né? Ou seja, a ferramenta é parte do processo, da estratégia, né? Dessa busca pela excelência no atendimento, mas se você não prestar atenção nas informações que você recebe através da ferramenta e das pessoas, a sua situação tende a ficar bem complicada, né? E depois para resolver sai mais caro. Sim, sim. E É, ter um essa. um bom atendimento você precisa de ferramenta, você precisa de pessoas, você precisa de treinamento, né, capacitação, hã, empatia, né, a pessoa ali tem que estar engajada. Então, se a gente fala de treinamento, engajamento, tudo isso se você não está ajudando a tua equipe, você vai perder esses pontos, né, você vai ter rotatividade e teu atendimento começa a entrar num loop ruim, né. Então, cada Uhum. vez mais você vai trocar, e aí fica pior para quem está entrando, não tem apoio, continua ficando pior trocando, e aí você vai estar numa situação ruim de atendimento. Sim, isso é uma coisa que a gente sempre gosta de trazer nos nossos conteúdos, nas nossas conversas, que é justamente esse olhar, essa visão estratégica, esse olhar mais amplo, né, de que é a união das coisas e não uma coisa depois a outra. Então, é tecnologia com comportamento, né? É tecnologia com pessoas. É a tecnologia sendo bem usada por todos, né? Inclusive pelo cliente, né? Ajudar o Para cliente a gerar usar. proximidade, né. Isso gera proximidade. Então, proximidade é conhecer o seu público, que é um exercício, principalmente com tantas mudanças, tantas gerações né, vivendo ao mesmo tempo. Então, um baby boomer, né, como a gente conhece, ele lida com o WhatsApp de um jeito. Já uma geração Z é de outro jeito. Então, não adianta a gente ficar na nossa caixinha, fazendo tudo igualzinho, né, achando que você está falando com pessoas de um mesmo nível, quando não é tudo, claro, depende da sua operação, mas essa personalização, ela é importante na medida do possível, né, e usando todos esses recursos, para que realmente as pessoas se sintam importantes, valorizadas, acolhidas, e não aconteça o que aconteceu com a Cláudia aqui, né, de ficar sendo jogado de um lugar para o outro, né, é o atendimento ping-pong, né, joga de um lado para o outro, não resolve a questão, e a pessoa fica mal, né, então são pontos que a gente já trouxe, né, até em conversas anteriores, mas que é sempre bom reforçar, né. Sim, sim. Uma coisa importante também é, algumas operações elas ainda não têm o canal WhatsApp. Não tenham medo de experimentar o canal. Às vezes esse canal traz demandas reprimidas, eu vejo uma preocupação em trazer esse novo canal com tempo de atendimento, de que as pessoas vão querer que seja mais rápido. Então, assim, vale a pena experimentar o canal para quem ainda não usa, porque você pode trazer demandas reprimidas, às vezes coisas que você não estava atendendo porque as pessoas não querem hoje mais falar no telefone. E-mail é um canal um pouco mais oficial, mas ele não é tão dinâmico. Então é um canal diferente dos outros canais. E eu vejo que tem espaço para todo mundo, tá? Porque o e-mail ainda é um canal que se usa muito para oficialização de coisas, oficialização de documentos, eh, uma comunicação assíncrona. Ele ainda tem o espaço dele. O WhatsApp também tem o espaço dele, porque tem clientes hoje que não gostam nem mais de ligação. Conheço pessoas que não atendem nem mais telefone, tem o celular. Eu. Então, você liga, a pessoa não fala. Ninguém mais quer ligar para aquela URA em que o atendente fala assim: "Olha,
espera só um pouquinho que eu estou registrando o seu caso, e passa 30 minutos com você na linha, você perdendo tempo da sua vida ali. Então, o telefone vai cair tudo? Não, também não. Tem horas que você precisa pegar o telefone para resolver algo urgente. Então, ele tem o espaço dele também, assim como o WhatsApp está encontrando o espaço dele, que é uma comunicação eh, mais rápida que o e-mail, né, mas ela é assíncrona, não é que nem o telefone que você tem que ficar preso ali também. E para mim cada canal tem o seu espaço, é diferente. Então se você ainda não tem WhatsApp, experimente, faça um teste na sua operação. Você não é um problema você declarar que você tem um canal num período experimental, experimentar isso com teus clientes, colher feedback, e se não deu certo, tudo bem, encerra o canal. Mas faz sentido você trazer esse canal para completar o seu atendimento também. Ah, legal, gostei disso aí, hein? Não tenha medo. Olha só, tem uma pergunta aqui que veio da Thaís Regi, e também uma pergunta da Marisa para fazer, né, para trazer, mas antes disso, pegando essa parte da gestão e até para falar da proximidade, da superficialidade e tal, então a gente está falando de ferramenta, né? E a ferramenta ela gera dados, gera relatórios, certo? Que é uma coisa que você trouxe, ou seja, o WhatsApp em si é o aplicativo. Quando você acopla uma ferramenta, ela vem com recursos. O que, que a gente pode trazer, né, desses dados? O que, que a gente consegue extrair desses dados? Que dados são esses, né? Que relatórios são esses que a gente pode usar para fortalecer o nosso atendimento? Vamos lá, quando a gente começa a falar do WhatsApp ser um canal principal do teu atendimento, da sua empresa, nada dentro da sua empresa deveria ser sem controle, não ser mensurado, né. Por que não poderia ser mensurado? Eu imagino que se você tem um negócio, você quer sempre aprimorar, você quer melhorar, seja para reduzir custo, melhorar a qualidade, melhorar teu atendimento. E se você não mensura, você não tem uma base para saber como melhorar. Então, a gente estava falando, o WhatsApp é uma ferramenta muito legal, muito fantástica, mas a partir de um certo número, você não tem o controle utilizando só o WhatsApp. Então, você precisa de uma ferramenta de apoio, como o InContact, para que você possa ter, por exemplo, produtividade. Qual é o seu operador que está sendo mais produtivo? Qual é o operador que precisa de um treinamento, que você pode ver que esse operador não está tão engajado com a tua operação? Você precisa entender quais são os principais motivos de contato. Então, você pode ter ali um relatório simples de: olha, os clientes entram em contato com você para fazer muito elogio, para tirar muita dúvida sobre o seu horário de funcionamento. Então, por exemplo, se você tem muita pergunta de um certo tipo, você pode tomar ações ativas. Por exemplo, se me perguntam sempre qual é o horário da tua operação, você pode declarar isso num site, ou pode ter na primeira mensagem ali de WhatsApp automatizada, falar: olha, nosso horário de atendimento é de tal a tal. Então, quando você entende o que está acontecendo com a tua operação, você consegue ser ah, mais ativo, antecipar os teus clientes, você consegue melhorar o atendimento. Então a gente consegue trazer relatórios de tempo de resposta. Se o time está atendendo num tempo bom, né, então: "Ah, minha operação deveria ser atendida até em 30 minutos". Você está cumprindo isso? Você está, respeitando esse prazo, né? Então saber também qual é o volume de mensagens que você está recebendo. Então hoje eu recebo 2.000 mensagens, amanhã eu faço uma campanha, deu 6.000 mensagens. Provavelmente o seu time que respondia um número de mensagens inferior não vai dar conta, então você consegue prever aí um crescimento do teu time. Então está crescendo, vamos trazer mais pessoas, vamos aumentar a operação, vamos vender mais. Então você precisa de métricas, você precisa mensurar. E isso você Uhum. consegue com uma ferramenta a mais como a InContact. Exatamente. Às vezes, o que falta, né, para atender o prazo é questão operacional. Por exemplo, onde o atendente vai conseguir determinada informação? E às vezes precisa fazer às vezes não, muitas vezes, né? Fazer essa integração entre os departamentos, né? Como é que eu consigo, né? Que é até uma questão que o Eric trouxe, mas assim, precisa fazer esse ajuste. Então, o problema não é o tempo de atendimento, o problema é que o atendente não tem acesso a determinadas informações de maneira fácil. Então,
como é que a gente ajusta isso? E os dados são importantes, né? Vai deixar o cliente muito mais feliz com, além do tempo de resposta, o que a gente chama de resolução no primeiro contato, né? Então, eu munir, né, os meus operadores dessas informações para que ele possa não só atender rápido, como resolver rápido, né? Que é o que o cliente quer, que a gente falou, né? Né, e a gente tem 2 etapas, né, uma quando você tem dificuldade, primeiro identificar a dificuldade, e segunda etapa é por que que essa dificuldade ocorre, né. Então quantas pessoas às vezes falam: "Puxa, olha, não, meus clientes estão insatisfeitos". "Ah, mas por que que clientes estão insatisfeitos?". "Ah, porque eles são chatos". Não, seus clientes não são chatos, eles têm algum motivo que não estão sendo atendidos, e toda vez que eu ouço alguém falar assim: "Ah, porque meus clientes são chatos", me vem logo à cabeça que aquela pessoa não tem conhecimento do que está acontecendo no atendimento dele, né. Então, falta uma informação, falta um olhar mais estratégico, tá faltando alguma coisa que esses clientes estão reclamando, que o gestor ou responsável pela operação não está vendo. Uhum. Para você ver, né, você que está acompanhando a gente aqui, que por trás do nosso título, olha quanta coisa é importante, espero que você tenha anotado, né, para você poder começar uma coisa por vez, analisar e fazer esses ajustes, né, esse olhar. Às vezes são coisas simples, às vezes um pouco mais complexas, tal, mas tudo isso faz parte do âmbito atendimento ao cliente, né, que ele vai sim além da ferramenta. A gente tem a pergunta aqui da Thaís Rege, que me mandou antes, né? Também aqui pelo LinkedIn. Ela é desenvolvedora de negócios, a gente até conversou um pouquinho antes, né, sobre ela, mas acho legal trazer isso, né, porque tem a ver com a questão da proximidade, né, de não ser superficial. E ela falou o seguinte: ficar perguntando em toda abordagem se a pessoa está bem é uma boa estratégia para mostrar que é educado ou isso realmente parece superficial? Puxa, eu acho que toda vez quando você fala de atendimento, a gente estava falando agora há pouco sobre ser robótico, né. Então se você fala roboticamente: "Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem", não é uma abordagem, satisfatória. Primeiro, porque às vezes Uhum. o cliente já está vindo para você reclamar um problema, já está reclamando um problema, você fala: "Oi, tudo bem?". "Não, não está tudo bem, óbvio que não, eu estou aqui reclamando", né. E se você também pergunta se está tudo bem e não ouve o cliente, você não está sendo ali empático com ele, para que você perguntou tudo bem? Era melhor nem perguntar. Eh, Uhum. Imagina que você liga para a pizzaria, a pessoa te fala: "Oi, tudo bom?". Aí você fala: "Não, não está nada bem". A pessoa: tudo bem então, mas qual pizza que você quer?". Então, assim, para que você perguntou se está tudo bem, né? Ah. Então, é importante talvez aí o ponto da empatia, né. Então, o que que você vai fazer com essa informação? Como é que você vai tratar essa informação? E às Uhum. vezes entender que esse tipo de pergunta pode não ser a mais adequada naquele exato momento. Então é escutar o cliente, né, não tem uma resposta, eh, fixa para todos os momentos. Você tem que ter uma Uhum. empatia com o cliente. É o lado humano por trás da ferramenta. Algumas Sim, coisas, sim, você vai automatizar, né, pré-programar, como a gente falou. Mas no trato com a pessoa é muito importante essa sensibilidade, né? Então tem que entender esse contexto, essa situação e ter bastante treinamento, porque as pessoas realmente são muito sensíveis, né? A gente falou isso do bem-estar, mas eu achei interessante a pergunta, e é aquela resposta assim, de um depende muito grande, né? Depende sim. da situação, mas a equipe tem que estar treinada, a equipe tem que perceber esses dados gerados pelos relatórios também ajudam a observar isso, né? Ou seja, se você está recebendo muita reclamação, você pode ter uma saudação diferenciada, né? Alguma coisa nesse sentido. Pode ser mais criativo também, né? Nesse atendimento para tornar para já buscar um ponto ali de equilíbrio com a pessoa para facilitar e sair desse robótico mesmo. Esse é um desafio, né? Porque a gente tem a questão da escala, mas tem a questão da personalização. Tem um ponto interessante aí também, que a gente trouxe isso em algumas lives anteriores, que também depende, para que é essa operação, como é essa operação. Então, dependendo do tipo de empresa que você monta, tem negócio a gente fala às vezes de atendimento, com muita qualidade, tem empresas que elas são montadas para
o atendimento ser de qualidade, mas ser rápido e ser barato. Então tem Uhum, empresa que monta um atendimento, um serviço de baixo custo, né. Então o que que ele precisa? Ele está ali para quê? Para tirar dúvida rápido e objetivo. E não é um problema. Às vezes o teu cliente reconhece isso, ele sabe que ele está contratando uma empresa que vai ser boa no que faz, rápida e objetiva. Acabou. Então, primeira coisa que eu falaria para você, assim, faz sentido com o seu negócio isso? Ah, não faz. Poxa, eu trabalho com apartamentos de alto padrão, tenho que encantar o cliente, tenho que conversar com ele. Pergunte até se o cachorro dele está bem, tá? Ma Mas você está trabalhando, às vezes, com atendimento, que é uma empresa que já trabalha com custo mais apertado, com margem menores, que o seu cliente sabe que ele contrata porque é basicamente um commodity, algo que é igual em todo lugar, mas ele tem o preço baixo, às vezes não pergunte, seja ágil, tá. Então uhum. vai um pouco do qual é o seu negócio. Legal. Ó, estamos chegando nos minutos finais aqui, já quero agradecer a participação de todos. Calma, Marisa, não esqueci de você, já vamos falar. É. Mas se tudo isso te chama atenção, primeiro é esse ponto de reflexão, aproveita amanhã, já começa a analisar aí o que está acontecendo, porque tudo isso é muito importante, porque sem cliente não tem negócio. Sem cliente não tem salário, sem cliente não tem faturamento, não tem lucro, não tem nada. Então, se o seu cliente não está no centro, se você vê ele como esse chato que só reclama, a sua empresa está com uma visão meio distorcida do mercado e desse futuro do atendimento digital, que a gente também já falou em webinar aqui. Então, presta bastante atenção nisso, é um assunto que merece muito carinho, tá? E, claro, você pode conversar com a gente, né? Eu vou deixar até os nossos contatos aqui, você pode agendar uma demonstração. Então, a gente falou, não mostrou nada, até para gerar uma curiosidade em você, né? Então, ficou curioso também, além de você poder usar o seu WhatsApp, como o Dari citou, agenda uma demonstração com a gente. Inclusive, ah, alguém do nosso time vai entrar em contato com você nos próximos dias, né? Você vai receber aí também algumas mensagens para poder fazer essa troca, tá? Não, pode fazer sem compromisso algum, mas eu vou deixar aqui nos comentários o nosso WhatsApp e o link para você marcar a demonstração. A Marisa trouxe uma pergunta que sempre tem aqui, né? Assim, como prospectar leads via WhatsApp, né? A pessoa sempre traz essa questão comercial também, né? Importante. Eu tenho aqui alguns pontos, mas, o Dari, qual a sua. Como cliente, né? Acho que você pode falar muito como cliente também, né? Olha, como prospectar cliente pelo WhatsApp? Olha, eu recebo um monte de contato pelo WhatsApp, um monte. A maioria deles eu já ignoro. A abordagem é ruim, existem abordagens muito genéricas, né. "Oi fulano não sei o quê, eu tenho aqui vendo portas de garagem", eu nem tenho garagem. Então, né, a abordagem às vezes e aí você vê o pessoal: "Pô, mas eu não tenho resposta", né. Então, primeira coisa, você perguntou se esse cliente tem garagem, se ele se interessa por isso, né. Então, essa prospecção eu tem 2 caminhos, né, que é aquele caminho massivo, que eu acho inoportuno até, tá, você fazer isso massivamente. Existem até algumas regras de conduta na internet sobre spam, porque Sim, isso é spam, e isso não é legal, tá. E tem algumas, abordagens que são abordagens mais direcionadas, então você vai entrar em contato com a pessoa falando: "Oi, tudo bom? Olha, eu sou fulano, eu conheci a sua empresa, eu tenho serviço tal, imagino que eu posso te ajudar dessa maneira, vamos bater um papo?". Então você está indo para uma abordagem, munido de informação e não sendo tão invasivo do né, fazendo spam, você tá indo direcionado em alguém que você acredita que possa ser um cliente. Então se você for, fazer spam, a primeira coisa que eu te recomendo é não faça, tá. É uma prática utilizada, mas é extremamente inconveniente, então não é uma prática que eu gosto. uhum. A gente está buscando realmente praticidade. Enquanto a gente estava conversando aqui, eu recebi no meu WhatsApp aqui
uma abordagem agora, assim que começou o webinar. A pessoa falando assim, oi, boa tarde, eu falo com o responsável da empresa X. Aí você, tipo assim, bosta, abordagem bosta, o que você quer? Fala logo, né? Aí eu clico aqui, tem o nome da pessoa, não fala que negócio que é. Tipo assim, é o que o Odário falou, não faça o cliente pensar, porque se eu tenho que pensar, eu já bloqueio essa pessoa. Porque não faz o menor sentido, ou seja, ela teve um trabalho de buscar o meu contato, de buscar o nome da empresa, nananã, mas não teve a decência, né, a gentileza, né, de falar logo o que ela quer, e aí eu decido o que eu quero fazer, né? Então, para você prospectar ou atender, é isso, procure fazer, e eu recebi agora, depois vou responder. Tipo assim, cara, o que você quer, sabe? Então, você já deixa a pessoa no momento, assim, tipo, chateado, tá? Mas chegou aqui uma resposta, uma pergunta, né, de última hora, vamos responder antes de terminar, porque, né, que bom que a Nicole Joaquim, até conversei bastante com ela também hoje. Eu adoro fazer, né, essas trocas, o Odari sabe. E ela tem essa pergunta, ó, tem alguma estratégia ideal? Essa tá no ar, né? Deixa eu não preciso ler. Está no ar. Tem alguma estratégia ideal para passar para a equipe prestar um bom atendimento? Principalmente meus estagiários, que são mais novos, têm dificuldade de prestar esse atendimento mais humanizado. A gente falou bastante sobre isso, Nicole. Mas, o Dari, o que você pode orientar a Nicole, porque ela é uma jovem líder, então, que realmente está com essa equipe para fazer gestão. Nicole, estratégia mágica que serve sempre, não tem. A gente precisa entender um pouco mais do negócio. Eu conheço pouco o teu negócio, não sei exatamente o que é, né, mas vamos lá. Atendimento humanizado, primeira coisa, treinamento. Então, o pessoal precisa ter treinamento, passar cultura. Então, qual que é a cultura da empresa, né? Se todos estão fazendo a mesma coisa, a gente precisa trabalhar um pouco a cultura. O que que é a cultura? É você pegar as pessoas e ensinar, falar: "Olha, nós temos que atender com empatia, nós temos que tratar com carinho, Ser tentar resolver transparentes. o problema, ser transparente". Um problema que eu sempre vejo, às vezes eu vejo o supervisor falando: "Olha, vamos ser humanos", e aí põe um tempo de atendimento de 10 minutos. Então, se você está criando metas que são contra o que você precisa, isso é algo que deveria ser revisto. Então, se você gera metas que, por exemplo, olha, atenda rápido, eh, atenda sempre com um texto só pronto. Então, sim, você pode estar gerando metas que são contra o que você está querendo. Então, se você quer um tempo humanizado, um atendimento humanizado, desculpa, você não pode ficar cobrando talvez esse operador pelo tempo de atendimento dele. Então talvez ou o tempo de atendimento precisa ser maior. Outra dica também, se você está falando: "Olha, eh, eu tenho só pessoas novas e elas não fazem um atendimento humanizado", às vezes é legal também você contratar uma pessoa, com um perfil que você quer, para trazer dentro da equipe para essa pessoa ser um exemplo. Exemplos são muito bons, né. Então, se algumas vezes eu já ouvi falar de operações que contratam pessoas com mais idade, porque normalmente elas têm mais paciência. Então, às vezes, pode ser interessante você tentar encontrar alguém com esse perfil, colocar no meio da operação para dar uma misturada aí de cultura, né, trazer um conhecimento. Isso é uma coisa Uhum. muito legal também. Uhum. E monitoria, né, treinamento e monitoria. Passa, monitora. Então, é o que eu posso te recomendar. Para complementar, eu tenho percebido que existe uma linha aí meio separatista das coisas, né? Tipo, são os clientes e os atendimentos, né? E o gestor, o que ele faz? Então, o que muitas vezes para mim acaba passando a impressão é que o gestor realmente está preocupado com as métricas, enfim, com ferramentas e tal, mas esquece dos atendentes, dos operadores, né? Dessas pessoas, ou seja, de conversar com elas, de entender, por exemplo, as pessoas são mais novas, né? Seus estagiários,
Mas qual é a bagagem dessas pessoas? De onde elas vieram? Então, a mesma proximidade que a gente quer entregar para os nossos clientes, né, a gente também tem que entregar para o nosso time, né? O que faz sentido? Qual é realmente a base dessas pessoas? Para entender também que tipo de treinamento e que tipo de ajuste precisa ser feito, né? Então, às vezes, essa conversa, esse diálogo, ele pode ser muito, assim, produtivo, né? E buscar, então, também esse melhor exemplo também, né, ajuda. Mas também cuidar do time, né? Ter esse carinho de corrigir, né, essa paciência, de permitir, assim, alguns erros, mas trazer esse feedback, né, de uma forma mais leve, né? A gente está, às vezes parece que a coisa é muito pesada, né? Tudo isso parece que é muito pesado e não precisa ser muito pesado, muito pelo contrário, a gente quer que seja muito bom, muito leve, muito gostoso, para todo mundo ficar bem. Então, converse com o seu time também, entenda quais são as dificuldades dele. Às vezes é linguagem, às vezes é referência, às vezes são exemplos, e que no dia a dia a gente consegue transmitir da nossa experiência, que é o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, para facilitar, né, o processo do outro. Então, eu acho que isso pode ser um bom caminho também, né, complementando. Pegando esse teu gancho, Raquel, a gente fala muito de treinamento. Eu já vi que a gente quase toda live fala de treinamento. Aliás, teremos treinamento essa semana, né? Quinta e sexta, temos treinamento da nossa ferramenta, né? A nossa querida Verusca vai fazer o atendimento, né? Um treinamento de operadores e 2 treinamentos para gestores, um de configurações e um de relatórios. Então, tudo isso, eu só queria, né, já que você falou, só queria. E a gente fala muito de treinamento e talvez essa palavra seja confundida pelo pessoal de treinamento é meter as pessoas numa sala, falar, 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 ok, muito obrigado, né? Vão praticar. Treinamento, gente, tem várias formas. E às vezes uma delas é conversa, né? Entender o problema das pessoas, treinar as pessoas a partir da dificuldade que elas estão tendo, então entender o cenário e propor uma solução, né? Junto daquele cenário que eles têm. Então não adianta eu virar e falar assim, olha, façam um treinamento humanizado, né? E esse não é o perfil mais forte da equipe. Então, talvez eu possa aproveitar o perfil mais forte da equipe, juntando com um mínimo de humanizado da forma que eles conhecem e ter um bom atendimento ainda assim, tá? Então, esses treinamentos, eles podem ser um treinamento no sentido de 2 lados, né, 2 vias, você receber informação da equipe, entender as dificuldades da equipe Isso. e trazer soluções em cima do modelo da tua equipe, porque cada equipe é única, gente, estamos falando de seres humanos. Então não adianta eu falar assim: "Olha, nós temos um único treinamento, um único modelo que vai funcionar para todo mundo", isso não existe, você precisa entender a tua equipe, entender os pontos fortes da tua equipe, entender os pontos fracos e apoiar isso. Olha só, o pessoal tá gostando, hein, Odari? Vamos ficar mais uma hora aí. Renata Paulino, minha querida amiga, amei, olha ela lá, ouvindo a gente de butuca. Amei isso de treinamento, Dari. Isso muda a visão de quem recebe e dá a informação. É isso, Sim. porque às vezes a gente confunde os conceitos, né, ou as formas. E esse treinamento ele pode ser essa via de mão dupla. A gente pode ouvir o time, deixa o time falar também, deixa o time trazer as questões. Ele está na linha de frente, então às vezes fica essa coisa também burocrática do tipo, preciso dar treinamento para o meu time, preciso falar com a RH, preciso não sei o quê. E não deixa as pessoas falarem, deixa eles trazerem as questões, deixa eles trazerem as soluções, deixa eles proporem o que é melhor, o que na visão deles, e em conjunto chega, mas isso não precisa ser uma coisa extremamente demorada e burocrática, isso pode ser uma conversa de meia hora por semana com as pessoas. Né? A gente até aqui faz bastante acompanhamento, né? Toda hora eu vejo lá no Teams pipocando, né, os acompanhamentos, mas se a gente não ouve as pessoas, a gente não sabe por onde começar, e não adianta vir essa coisa tão pré-programada só para cumprir tabela. Então, essa troca ela é muito importante e, sem dúvida, vai melhorar o seu atendimento em todos os canais, não só no WhatsApp. Certo, Dari? Considerações finais? Já passamos um pouquinho aqui. Obrigada, né?
Não, acho que minha consideração final foi sobre o treinamento, né, ouvir essa equipe. Acho que é isso, Raquel, acho que cumprimos a missão de hoje. Maravilha! Então, olha, em nome da Incontact, quero agradecer a participação de todos, né? Foi muito legal contar com as perguntas de vocês. Não tem pergunta ruim, né? A gente gosta de se desafiar a também dar o nosso melhor aqui. E o nosso foco, né? A nossa ferramenta é uma ferramenta de atendimento receptivo por e-mail e WhatsApp. Então, é um uso bastante específico e muito especializado, que tem dado muito resultado para as empresas que a gente atende, de diversos segmentos. Mas a nossa grande missão é trabalhar a cultura, né, da excelência no atendimento ao cliente. Então, nós temos essa solução, mas nós temos essa missão, né, de proporcionar cada vez mais esse diálogo, né, essas reflexões e caminhos para que juntos a gente possa melhorar o nível de atendimento no Brasil, que está deixando a desejar em muitos aspectos aí, né? Então a gente tem que ficar de olho. Então só tenho a agradecer a todos, obrigado, Dari, mais uma vez por estar com a gente aqui. Sem Eu você que não seria agradeço. possível, sem você isso não seria possível. E convidar a todos para estarem com a gente novamente no mês que vem, né? Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que a gente vai divulgar quais são os próximos temas, dias e horários. Também quero convidar vocês a receberem bem os nossos contatos, né? Então a gente vai entrar em contato com todo mundo por e-mail, por LinkedIn. Então receba, tal. Se não for do seu interesse nesse momento, não tem problema, é só conversar com a gente, tá? Mas seja gentil também e receptivo às nossas comunicações, mas a gente super entende que se não for o momento e você não quiser, basta se descadastrar, basta, né, dizer, olha, não é o momento, tá bom? Mas a gente vai falar com vocês. Então, já agradeço de antemão. Olha aí a Daniela, né, agradecendo, que bom que você veio, foi muito bom, a gente fica muito feliz, porque é para vocês que nós estamos aqui. Isso Beleza? mesmo, pessoal, é para vocês, isso que a gente faz nesse momento. Óbvio que a gente fala da ferramenta em Contact, mas é um momento para a gente apoiar vocês, tirar vocês. Então, vocês têm dúvidas, sugestões, o que vocês querem ouvir na live, mandem para a gente está aqui para atender o que vocês pedem, tá bom? É isso aí, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.